um dos pontos importantes para a operação do depot é que você consiga administrar muito bem seu espaço, né? Porque você não pode ter espaço ocioso e você não pode ter container parado. Então, quanto mais a gente consegue girar, melhor é a operação. A gente não para, né? Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a bordo de mais um episódio do Sem Calado Podcast. Aqui, onde você sabe que você vai conhecer novas histórias através de grandes personagens. Hoje temos mais um convidado que atua na área, é bastante conhecido e tem uma história de vida sensacional. Mas, antes de apresentar ele, eu gostaria de fazer aquela pequena menção aos nossos patrocinadores e apoiadores que fazem esse projeto acontecer. Um abraço para o Steve, Camila e para o Rodrigo Gomes, da Intertrans, para o Gerbson e para a Lilian, da Kairos Transportes, Pedro Assis, da PGLoc, Fabiane Léo, da Oliveira Reparos, Rafael Lima, da SOC, Marcelo Pousada, da Videira Engenharia, Dr. Fábio Gentil, da Gentil Advogados, ele que está lá em Barcelona agora, Postos Portal de Santos, Delize Salgateria e o pessoal da E-Professional, Luizinho e Elienay. Mas vamos lá, como eu estava dizendo, o nosso convidado de hoje é super especial. Ele que atua com terminais de container. Seja muito bem-vindo a bordo. Agora eu aprendi o nome dele, é Juan Poblete, que é diretor da Atlantis. Bem-vindo e boa noite. Muito obrigado pelo convite, Emerson. É um prazer estar aqui. Acho que depois de algum tempo, né, a gente conversando. Mas é um prazer estar aqui, falar um pouquinho, conversar sobre a área. Vai ser bem divertido. Pois é, a agenda não estava encaixando, né? Uma hora você viajando, outra hora eu viajando, mas Sim, deu certo, né? a gente tá lá sempre no sul e viajando e as coisas acontecendo, né? Sabe como é o nosso mercado, né? Meio maluco. Eu também com 2 pequenas em casa, também tem as férias escolares que complicam um pouco, mas é um prazer. Tava devendo essa e vamos bater um papo aqui hoje. Prazer é todo meu, até para... Eu conheço um pouquinho da sua história, mas sei que tem muito a conhecer, mas é legal que o pessoal também possa acompanhar toda a sua trajetória. É isso aí, vamos contar um pouquinho. E como é? Você é de Santos mesmo? Eu sou de Santos, nascido e criado em Santos, né? Na verdade, filho de um imigrante chileno, né? Por isso o Juan Poblete, né? Sim. Meu pai veio com 20 anos aqui para o Brasil, né? Numa época de ditadura no Chile. Não por conta disso, mas ele veio através de oportunidade e acabou ficando aqui, casando com uma brasileira. E aí acabou ficando e eu tenho essa ligação muito com o Chile por conta do meu pai, né? Mas sempre nascido e criado aqui. No começo da minha infância, né, sempre morei ali na ponta da praia, né? Hoje eu moro mais pro meio, perto do Gonzaga, do Canal 3, mas na ponta da praia foi onde eu adquiri essa vontade, essa gana de trabalhar com container ou navio. Porque eu tinha uma janela que era da área de serviço e ela dava de frente para o canal do Porto, né? Era uma janelinha da área de serviço. E ali minha mãe lembra que eu tinha um caderninho e eu anotava o nome e o horário do navio, ele entrando e saindo. E ficava ali, né? E a gente, sabe, mora em Santos, né? Santos é uma cidade que tem muita história, né? Mas ela é uma cidade portuária. Então, o porto é muito importante para a cidade. Então, a gente que nasce, se cria aqui, a gente fica com essa vontade de ficar aqui. E para ficar aqui, a gente tem que operar dentro de uma área que seja portuária ou envolvida nessa questão. Então, depois de muito tempo, sempre tive a vontade de trabalhar com isso. Então, nos meus estudos, eu sempre focava em entrar em alguma área ou algum estudo que fosse voltado para a gestão portuária. Mas tem aquele momento, aquela época da vida que a gente tenta seguir os passos do pai. E meu pai trabalhava com hotelaria, né? Sempre trabalhou com hotelaria. E um dia eu cheguei para ele, vou fazer turismo. Ele falou, não faça isso. Ele falou, não faça isso, né? Vai estudar outra coisa. E aí eu comecei, fiz 18 anos, acabei indo para o Chile, sozinho, na verdade com um amigo. Nós fomos tentar uma vida por lá. Na época eu jogava futebol ainda, né? E cheguei a jogar no Santos na categoria de base. E fui tentar fazer um teste por lá no Chile, mas acabei me apaixonando pela cultura e acabei ficando alguns meses lá e voltei. Aprendi um pouco do espanhol lá e voltei. E quando eu voltei eu precisava arrumar um emprego
e comecei a trabalhar em outras coisas que não era o porto. Mas a partir do momento que eu consegui o primeiro emprego, que foi na TIM, de telefonia, no primeiro mês eu já me matriculei na faculdade de gestão portuária. E durante 2 anos trabalhando na TIM, que era um emprego que não era o que eu queria para minha vida, mas isso estava me proporcionando a fazer o estudo de uma coisa que eu queria, né? E serviu de bagagem, né? Serviu muito de bagagem. E em 2009, eu estava terminando o curso e eu tive a oportunidade de entrar dentro ou fazer uma entrevista na Atlantis Terminais, né? Foi minha primeira empresa do setor mesmo. Sim. Então eu entrei em novembro de 2009, esse ano eu fiz 16 anos agora de Atlantis, a Atlantis já operava. Hoje a Atlantis Terminais a gente considera como uma das empresas, o terminais de contêiner vazio mais antigas, né, do Brasil como um todo, né? Você tem muitas referências hoje, né? Mas a que opera basicamente apenas com vazios vamos fazer 29 anos esse ano. Caramba, 29 anos. 29 anos, né? Ano que vem é nosso aniversário de 30. E durante esses 29 anos, operando basicamente só com essa operação, eu acredito que nós somos uma das mais antigas em operação ainda, né? Mas muitas referências desde que eu comecei até aqui. E a gente aprende sempre, né? Eu falo que não existe concorrência, né? Existem empresas que a gente aprende. Com certeza. E aí comecei, e quando eu entrei na Atlantis, eu entrei para fazer a Gate, né? Então comecei no Gate e fiquei durante quase um ano trabalhando nessa parte de Gate, mas graças aos sócios da Atlantis, na qual me tornei depois de alguns anos, eu tive a oportunidade de passar por muitas áreas eu tive essa oportunidade de ser privilégio, né? Sim. Então eu passei por gate, eu passei pelo pátio, passei pela portaria, eu passei pelo vistoria, conferência. Então eu fui circulando dentro desse 2 anos e meio que eu fiquei dentro da operação. Até que eu me estabeleci em algum momento no gate e depois eu passei para o transporte, onde a gente começou a operar com um transporte próprio da Atlantis, atendendo alguns armadores. E depois desses 2 anos e meio dentro do terminal da Lemoa, a gente ficava na Lemoa, eu fui convidado a trabalhar numa matriz, né? Onde a gente tem toda a nossa área administrativa, financeira, contábil, fiscal, é tudo próprio, né? A gente faz tudo dentro da Atlantis. E aí eu comecei a aprender um pouco mais da área administrativa, né? Então, com esse conhecimento foi muito importante. Mas eu aprendi ali, né, no terminal. Então, a minha vontade foi sempre estar dentro da operação, né? Então, depois de um tempo, eu vi que eu precisava voltar de alguma forma e nós criamos a área de suprimentos, porque a matriz ela foi criada para tentar achar alguma padronização dentro dos 3 operações que nós temos, né? Nós iniciamos em 97 no Porto de Santos, em 2002 nós expandimos para Paranaguá, e em 2009 nós expandimos para Navegantes. Tá? Então, essas 3 operações que nós temos atualmente. Tivemos uma operação no Rio de Janeiro que durou 3 anos, foi em 2014 a 2017, que foi um aprendizado espetacular na minha vida. Eu imagino, né? O Rio é sempre uma grande experiência para todos, né? Muita experiência. A gente viveu coisas lá inesquecíveis, a gente aprendeu demais ali com aquela operação, né? Foi quase que a gente vamos nos jogar nesse desafio, e foi um desafio de muito sucesso. O que aconteceu no Rio de Janeiro é que a linha que operava lá, o que a gente atendia dentro dos nossos armadores, ela deixou de existir depois da crise que a gente sofreu ali em meados de 2016, né? Sim. Então, e quando eu voltei para essa operação, eu voltei como gerente de suprimentos, né? Então, eu fazia essa parte de compra de todos os terminais, incluindo já o Rio de Janeiro, de uma forma padronizada para a gente conseguir o melhor fornecedor com a melhor negociação de custos. E a gente foi trabalhando e dessa forma eu consegui voltar um pouco mais para a operação. E aí eu tive a oportunidade, depois de tentar voltar essa operação, aí eu tive a oportunidade de entrar na diretoria operacional, né? E aí é aquela escola, né? Uhum. Como é a operação, mas para quem gosta, mas é aquilo, não tem rotina,
Todo dia é uma coisa diferente, a gente tenta ao máximo trazer a modernização da operação, né? Mas ao mesmo tempo é muito desafiador, né? Muito desafiador. E nesse momento que você se torna diretor, você estava com a filial do Rio aberta. A gente estava com a filial do Rio. Então imagine que todas as negociações para você ter um depot no Rio de Janeiro foram feitas por ti na época. Na época tinha a diretoria comercial, na época. Sim. Foi uma necessidade de um determinado armador que estava com falta de espaço na época no Rio de Janeiro, haviam poucos depots. E nós tivemos a oportunidade desse armador vir junto conosco para a gente começar uma operação, né? Então, existe um investimento, né? Então, a área ainda estava muito crua, então a gente fez muita questão de terraplanagem, muito investimento de levar a máquina à locação na época, a gente não conseguia levar a máquina própria, então... essa parte a gente teve que fazer meio que trocar o pneu com o carro andando, porque era a necessidade da operação e ao mesmo tempo a gente ter que investir numa estrutura nova, né, no Rio de Janeiro. Mas eu vou falar assim, o começo foi difícil, mas depois que a gente conseguiu estabilizar, conseguiu fazer uma boa estrutura, foi excelente. E as histórias do Rio de Janeiro são as mais malucas possíveis, né? Não, se nós temos tantas histórias, imagina vocês com um depot e na localização, né? Que é mais ou menos na área do Caju ali, todos os depots, né? Exatamente. Existia uma rua que é chamada Carlos Seixas, né? Que ainda existe, mas na época não era rua, né? Não tinha um CEP dedicado. Sim. E ali, obviamente, perto do porto, a ligação da Avenida Brasil ao porto e muitas comunidades ali ao redor e bastante emoção durante as operações noturnas. Eu lembro que tiveram várias situações, né? Principalmente por conta das operações especiais que tinham lá, por conta da comunidade, dos traficantes. Então, o nosso técnico sofre muito lá. Uma vez eu estava conversando com o nosso técnico por telefone, aí de repente ele falou assim, calma, Emerson, tá tendo um tiroteio aqui, né? Eu falei, caramba. De repente, do nada, ele fala, caramba, uma bala caiu aqui do meu lado. Aí ele pegou essa bala, colocou numa espécie de pingente e mandou para mim de presente, para lembrar desse dia. Eu falei, nossa, que tipo de lembrança que eu não quero ter, né? Exatamente, mas assim, não a gente passou por boas, poucas e boas lá, assim, da gerência ligar para nós e a gente ouvir tiro no fundo da ligação e assim, a gente sempre preocupado, né, com a segurança dos nossos funcionários, sempre que tinha alguma operação dessa, a gente pedia para todos, porque nosso escritório lá eram módulos, né, Sim. containers. Então, inclusive uma vez eu estava no escritório, trabalhando no Rio de Janeiro e comecei a ouvir os tiros e eu tive que sair correndo e a gente tinha uma Stacker na época e eu lembro de... Foi para baixo dela. Fui para baixo da Stacker para... E é verdade que muitas vezes o pessoal da comunidade pede para fechar o depot? Existia isso, né? Porque a gente estava lá para trabalhar, né? Então, assim, a gente não tinha qualquer envolvimento com nada. A gente estava lá para fazer uma operação do porto e muitas vezes avisavam através de alguém, ó, vocês precisam finalizar a operação hoje. E não tinha negociação, né? Finalizar a operação. Tá navio operando, tinha que finalizar a operação. Não havia negociação nessa época, né? Então, a gente passou por boas emoções lá, mas foi um aprendizado incrível e foi, assim, um case de muito sucesso que a gente trabalha até hoje. A gente fala que o Rio de Janeiro, que a gente começou do zero, montou uma operação super rápida e assim foi de muito sucesso. Teve um aumento de movimentação muito grande durante 3, 4 anos que nós tivemos lá. Sim. Até que em 2016, com o início da crise nacional, as linhas pararam de operar e aí nós mudamos toda a nossa estrutura, porque a gente tinha uma estrutura, um custo fixo, nós migramos para Itaguaí. Sim. E nós mantivemos uma operação em Itaguaí durante um ano, mas financeiramente ela não estava sendo viável e nós resolvemos encerrar o estado do Rio de Janeiro e mantivemos as operações nesses 3 portos na qual nós estamos até hoje, né? E aí depois, isso foi em 2014 a 2017, né? Então,
97 abre Santos, 2002 abre Paranaguá, 2009 abre Navegantes, que são as operações atuais. Nesse tempo nós tivemos a economia cíclica, então ela vai em ondas, então todas as fases que nós tivemos de pico, nós procuramos sempre investir na nossa estrutura, que é o que move, é o coração do terminal. Então, em 2011 nós começamos a renovar as frotas, então compramos maquinários novos. Em 2014 também compramos, e aí quando veio 2016 a gente teve que segurar um pouco as coisas por conta da crise, até 2019, mais ou menos, 2017 a 2019, foram anos mais conturbados na economia. E aí nós, depois de 2019, veio a pandemia, né? Que por mais que tenha sido horrível para o mundo, para muita gente, o nosso mercado ele foi necessário, porque as coisas mudaram. E teve a necessidade de mais demanda do transporte, né? Então nós nunca paramos de trabalhar. E isso nos deu a nossa oportunidade de modernizar novamente a nossa frota. Então nós iniciamos novamente a compra de novos equipamentos, de novas máquinas mais atuais, e a gente continua isso até hoje. Até o ano passado a gente tem trocado todo ano um equipamento com o zero, né? Sempre tem um novo desafio para os depots, né? Porque tudo é muito cíclico, né? Tem aquele período que os portos estavam começando a fazer o free pool, e aí começou a tirar o movimento dos depots. Isso daí foi terrível, né? Foi. Para todo mundo, né? Ali, quando você entra numa crise, e aí falta espaço no terminal portuário, por exemplo, ou tem espaço no terminal portuário, foi um momento que eles começaram a ofertar para o armador um free pool. Porque faz mais sentido, é um saving para o armador. Sim. Mas ao mesmo tempo o retroporto ele sofreu demais, né? Porque a gente vive desse giro, né? É o giro que é a carga, o container excedente que ele vai aí entrar no nosso depot, a gente vai transportar para o porto para um reposicionamento, ou a gente vai reparar esse container para uma exportação. Mas principalmente o container que ele é reposicionado, principalmente por Far East, esse container não passava mais pelo retroporto. Esse container ia diretamente para o terminal portuário. Sim. Mas o terminal portuário também, e o que aconteceu em alguns terminais no Porto Santos, como Libra também, é uma área muito nobre, né, para você operar vazio, porque a margem é muito menor. Com certeza. Então, algumas empresas foram fechando, né, por conta disso, né? E o retroporto sofreu muito nessa época. Aí nós conseguimos, com muito esforço, nos manter vivos. Claro que a gente, durante 29 anos, né, muito tempo. A gente aprendeu muito, né? E não foi a primeira crise, não vai ser a última, e a gente está ciente de que não vai ser a última. Então, isso nos traz uma aprendizagem de estar sempre preparado. E isso é importante porque a gente não pode se vislumbrar com uma crescente. A gente tem que ter sempre o pé no chão, porque a gente sabe que a próxima crise ela pode vir. E hoje nós sabemos que se ela vir, a gente está preparado para isso. Então, a gente já passou por algumas. Eu, dentro da Atlantis, depois que entrei e depois que me tornei sócio, depois de alguns anos, passei por essa que foi muito difícil, seguida de uma pandemia que nós não sabíamos na época. Quando a gente chega em 2019, que as coisas estão entrando numa regularidade, como é que a gente vai suportar uma crise pandêmica mundial? Mas, felizmente, não dava nem para falar, né? Mas o mercado ele reagiu de uma outra forma, e os armadores e a demanda para container foi muito grande. Claro que essa época ela passou. As coisas já estão sendo normalizadas, até porque esse ano começa a entrar novos navios que foram solicitados lá no começo da pandemia. Então a oferta de espaço hoje em dia ela é muito maior, ela está aumentando muito. A gente não sabe se ela vai suportar, a demanda vai suportar ou vai ser maior do que isso. Sim. Então a gente sabe que podem vir
momentos desafiadores para 2026, né? Sim. A gente acredita que vai ser desafiador. Mas como eu falei anteriormente, o que a gente aprendeu e o que a gente utilizou de todo esse tempo, que foi um tempo que a gente conseguiu explorar os serviços, a gente investiu internamente, investiu pesado, né? Então, investimos em capacitação pessoal, que na verdade é o que gira, são pessoas, e investimos em equipamentos, que é o que faz, o que nos dá tranquilidade de ter uma questão. E em setores estratégicos, hoje, o que a gente faz muito na Atlantis é a gente ter mais setores estratégicos dentro da matriz. Então, por exemplo, hoje nós temos uma área de manutenção que é da matriz, então são pessoas que estão lá focadas e pensando basicamente nos nossos maquinários, em spare parts e na manutenção. Então, nós criamos vários protocolos de segurança e de manutenção para que a gente possa ter a melhor produtividade possível com esses equipamentos. Tá? Então, esse setor fica na matriz. Nós temos o setor de suprimento, que é de compra, que está ligado também à manutenção dentro da matriz. Toda a área contábil, fiscal, financeiro, contas a pagar, receber, são áreas próprias e ficam dentro da matriz. E nós criamos no ano passado o Centro de Controle Operacional. São pessoas que é um setor que a gente ainda está caminhando para chegar no que a gente espera, que é um setor de inteligência. É onde a gente vai conseguir pensar em toda previsibilidade operacional, que eu acho que é isso o mais importante. Se a gente conseguir ter previsibilidade sobre a operação, a gente consegue ser mais ágil e entregar um serviço melhor para o armador. É como a gente criou uma agência do armador dentro da Atlantis. Pô, que legal. Que é onde as pessoas vão cobrar a operação sobre FIFO, sobre giro de oficina, sobre o M&R, sobre posicionamentos, sobre reefer, sobre PTI. Então a gente cria e a gente tem informações através de EDI, que a gente recebe as informações do que a gente tem a receber, né, de descarga de importação, e nós temos a informação de booking fechado, que o armador. Então a gente tenta casar essas duas informações para que a gente criar uma previsibilidade operacional. E nesse departamento, que é uma inteligência, né? Além de você trazer mais qualidade, um melhor atendimento, também está relacionado à questão de economia, principalmente da utilização dos equipamentos, né? Que isso daí é o que é mais caro numa operação dentro de um depot, né? Com certeza. E não é uma operação de vazio, qualquer movimento custa. Muita, né? E o armador só paga in e out, né? In e out. Nós temos aquela tabela padrão e o armador paga in e out. Então, a gente precisa focar muito naquilo que a gente tem controle, que é a redução de movimentos internos. E para isso, a gente quer que esse setor ele trabalhe como assim, claro que hoje a gente precisa utilizar muito a tecnologia para isso. E eu acredito que nós temos ferramentas hoje que podem fazer com que isso nos ajude a redução de custo. Por exemplo, de um container estar entrando no terminal e a gente saber, através de históricos e dados que a gente mesmo construiu durante muitos anos, que aquele container provavelmente ele tem uma probabilidade de ser aprovado por um reparo de 80%. Então, para que eu vou jogar ele numa pilha se eu posso posicionar numa oficina de reparo e cobrar essa aprovação? Então, assim, são essas inteligências e a gente acredita com as ferramentas de inteligência artificial hoje, a gente pode explorar muito isso. E essa é a ideia que a gente quer para esse setor, que seja uma área de inteligência, que a gente crie previsibilidade por uma questão de produtividade interna, que é muito importante para nós, e também por uma questão de qualidade, para a gente entregar o melhor e o mais rápido possível para o armador. Ao invés deles nos cobrarem, que foi sempre assim no passado, a agência cobrando, não, a gente vai informar para eles não vão precisar nos cobrar mais, porque eu vou estar com as informações já em tempo real para entregar para ele o melhor serviço possível. Então, o nosso foco é muito para daqui para frente, estruturar pessoas e tecnologia. Eu acho que esse vai ser o futuro e o que nos vai trazer melhor produtividade. Legal. E vocês também, a maioria dos clientes de vocês são asiáticos, né? São. Por que essa preferência?
Nós trabalhamos bastante com, assim, a grande maioria, hoje, se eu posso dizer, 80% do nosso volume são clientes asiáticos. Tá? Sim. Asiáticos por quê? A gente acredita que existe uma demanda muito grande de importação da China para cá. Isso já é uma parceria muito... Está muito já... tranquila essa parceria que a gente tem de trazer a carga de importação para o Brasil, que é um país consumidor também. Sim. E, ao mesmo tempo, nós temos o setor e o serviço de transporte. Então, a gente faz também o transporte que, basicamente, tem um imbalance do asiático, que ele traz muita carga containerizada, mas não é o mesmo volume de exportação. Sim. Então, esse excedente, a gente transporta esse container para reposicionamento no porto. Tá? Então, isso ele agrega mais valor e a gente pode entregar um serviço completo para o armador. Tá? Então, ao invés de só trabalhar o handling, handle out ou a M&R, a gente acaba trabalhando também para o reposicionamento esse serviço de transporte, que a gente acaba agregando valor que é necessário para a nossa operação. E esse reposicionamento é entre portos também? Muito entre depot e porto. Certo. Tá? Não tem muito que no passado portos. tinha muito, você transferia container de Santos para Paranaguá e vice-versa, né? Depende, a gente tem alguns casos onde alguns armadores eles não conseguem efetuar o transporte para o porto devido a cortes ou devido a congestionamento, que hoje é o que mais sofre aqui no Brasil, talvez seja o congestionamento portuário. Sim. Não só no Brasil, como alguns portos asiáticos têm sofrido com isso. Então, é a espera da operação por conta de congestionamento. E quem sofre com isso é o vazio também. Né? Então, muitas vezes o armador ele precisa fazer esse transporte entre portos para conseguir reposicionar a container por fariste. Porque lá também depende do retorno do container para exportação. Né? Lá o mercado global é absurdo, né? Não só para a América Latina, como também para a Europa, Estados Unidos. Então, existe um mercado muito grande de exportação lá e esse container precisa girar. E tem esse giro, né? O giro é mais ágil, né? Porque você recebe o container, você logo transporta ele para um terminal. Então, o que eu acho que é um dos pontos importantes para a operação do depot é que você consiga administrar muito bem seu espaço. Né? Porque você não pode ter espaço ocioso e você não pode ter container parado. Então, quanto mais a gente consegue girar, melhor é a operação. A gente não para, né? Sim. Então, isso é um dos pontos importantes. Mas existe também uma relação comercial. Hoje nós atendemos armadores, hoje são poucos armadores no Brasil. Né? Reduzir demais, né? Hoje assim, está muito, em poucos clientes, hoje a gente fala talvez em 12 armadores operando no Brasil. Considerando o Nordeste, que tem alguns diferentes, 15. São 15 armadores. E tirando um dos pontos importantíssimos que eu vejo que é o que vai movimentar muito os containers internamente, é a cabotagem. Tá? Sim. Se você pegar 2024 para 2025, a cabotagem cresceu 23%. Caramba! Então, assim, é um volume muito grande de container interno, né? Mas a gente estava falando, os armadores hoje você pega os principais, eles já começam a ter operação própria. Então você pega a MSC, a Maersk, a CMA CGM, eles têm operação própria já, né? Então eles têm tanto o terminal portuário, né? Que agora também a CMA tem, a Maersk, a MSC, como também tem o retroporto, né? Eles têm o depot deles, têm a parte logística, que o multimodal cresceu muito, né? Então a gente tem que explorar esses serviços que são restam, menores, né? Que são menores no Brasil, mas mas assim são muito importantes, né? E eles dependem desse espaço, né? Hoje há uma grande dificuldade, questão, acredito, de janela, de porto, mas é um mercado que a gente gosta de explorar.
Mas, como eu falei, são poucos armadores que operam hoje aqui. Teve muita fusão durante toda a crise dos armadores antes da pré-pandemia, estavam com muita dificuldade, né, financeiramente falando, né, os fretes estavam lá embaixo. Então, ocorreram muitas fusões. Teve armador que quebrou, teve armador que parou de operar o Brasil. Então, você concentrou ali em muito pouco, muito pouco. Então, é o que a gente opera. Basicamente, hoje, dos 12, a gente opera com 9, 10. Então, assim, a gente já está operando. Isso eu digo no Brasil, né? Que a gente tem armadores que a gente opera em Santos, que não opera em Paranaguá ou que opera em Navegantes, mas, no geral, falando da holding, a gente acaba atendendo 9, 10 desses 12 armadores. E é isso, né? O mercado é esse hoje, né? Sim. E você estava falando antes, né? A gente estava conversando, você estava falando sobre expansão, né? Tem uma parte de crescimento, principalmente lá em Navegantes também, você está com uma nova área também, com um novo tipo de serviço. Exatamente. Queria que você contasse um pouco, mas não agora, que a gente vai fazer uma pequena pausa só para a apresentação dos nossos patrocinadores e apoiadores, mas a gente volta rapidinho, não sai daí não, hein? É VaptVupt. Kairos foi um sonho realizado quando eu e minha esposa resolvemos fundar a empresa no ano de 2011. Ele tinha o conhecimento na parte de caminhões, de transporte, e eu administrativo. Tinha recém-formado, eu fiz administração no Paraná. Com muita fé, coragem, e acreditamos no projeto. E hoje já estamos aqui há 13 anos. O meu forte mesmo é a parte financeira, mas a gente acaba acompanhando, né? Acompanha as compras de caminhões ou troca de veículos, manutenção. Transporte sempre esteve na minha família, tá? Na época do meu pai, quando eu era criança, meu pai sempre teve caminhão, transporte. Nós atuamos no transporte de containers, importação e exportação. Também atuamos com entregas dentro do território brasileiro, em carretas Sider e baú. Atuamos com serviço de terminais de containers, para stacking de containers cheios. Trabalhamos com armazenagem de cargas em geral. Estamos de volta, então, aqui com o Juan Poblete, ele que é diretor da Atlantis Terminais. Falei que era bem rápido, né? Então voltamos para contar um pouquinho da história. E agora a gente estava falando sobre crescimento, expansão. Você havia comentado no início que está tendo uma expansão em Navegantes, né? Com novos projetos, novos serviços. Sim. Como é esse trabalho? Como eu falei, né? Durante 29 anos nós operamos, 28, né? Operamos basicamente com containers vazios. Mas a gente sabe a importância, principalmente no nosso mercado, de estar desenvolvendo novas coisas, principalmente por soluções para os nossos armadores, né? Isso é muito importante. Então, primeiro, óbvio que a gente está sempre tentando expandir, porque hoje há uma demanda por espaço. O grande problema hoje é a escassez de áreas disponíveis, principalmente no Porto de Santos. Então, há uma dificuldade. Hoje você tem, em Santos mesmo, dificilmente você encontra uma área disponível para uma operação de um tamanho necessário para uma operação de vazios. Mas você ainda tem áreas na área continental, em São Vicente, você tem a área Praia Grande, você tem a área Cubatão, que são áreas verdes, que aí demandam também de um investimento grande para um licenciamento ambiental. Esse investimento ele é grande e é um investimento demorado, né? Porque você precisa de toda uma fase, são 3 fases, né? De supressão vegetal, de instalação, depois de operação, e isso demanda tempo, né? Então, é claro que a gente já vê essas possibilidades de expansão e a gente está sempre buscando novas áreas. O preço
por ser uma questão que é uma necessidade, obviamente o mercado ele acaba subindo muito o preço das áreas, né? Hoje a gente não fala mais em área como a gente pagava antigamente na Lemoa, por exemplo. É inviável a gente falar de 20 anos atrás, 16 anos atrás, o que se pagava num metro quadrado, né? Hoje é um pouco mais complicado. E nós temos a operação do SDS-10, né, que é a concessão que vai vir, que provavelmente vai aumentar em 50% a capacidade do Porto Santos. É uma operação importantíssima para a nossa região, para o Porto e para o Brasil, mas demanda de muito investimento, tanto retroportuário como também questão de acesso, né? Com certeza. Infraestrutura para acesso ao porto, né? Exatamente. Hoje você tem um projeto do túnel, mas ele precisa sair. O projeto da outra faixa de imigrantes, mas ela precisa sair, porque o STS-10 ele vai trazer muito mais movimento do que hoje a gente está preparado. Então, claro, a gente está sempre buscando essa possibilidade de expansão. Em Paranaguá, ano passado, nós expandimos mais 15 mil metros quadrados, foi uma área adicional que nós pegamos. A gente acredita muito no potencial de Paranaguá, é um porto muito exportador, então a gente já trabalha lá há 24 anos em Paranaguá, então buscamos sempre a expansão dentro desse porto, porque é uma demanda que existe. Em Navegantes também, já estamos há 17 anos em Navegantes, e esse ano nós conseguimos mais uma expansão. Nós tínhamos uma área de 75 mil metros, passamos para 112 mil metros quadrados. Dentro dessa área de 112 mil metros quadrados existia uma operação de galpões, e nós começamos a explorar isso. Pela primeira vez a gente achou que ali é um porto que tem uma importação absurda por conta dos benefícios fiscais de Santa Catarina, e com a cabotagem eles nos trouxeram essa oportunidade, porque existe muita carga de transbordo também, né? Então essa carga ela vem, ela é transportada para um container de cabotagem e ela segue para portos do Nordeste e tudo mais. Então hoje nós temos 2 galpões de 2 mil metros quadrados, todos equipados, e a gente está começando. A gente tem uma outra empresa do grupo chamada Contex, que chama Contex Container Express, e a gente está explorando essa área também para fazer armazenagem de carga, desconsolidação de carga, para operar com os armadores que a gente tem. Então, qual que é a ideia? A gente trazer soluções para os armadores. Se há uma questão logística ou uma dificuldade logística, a gente quer trazer soluções para que eles operem e a gente, claro, agregar mais serviços para trazer a melhor qualidade possível para o armador. Então, nós estamos explorando esse novo... um novo objetivo que nós temos. Começamos no final do ano passado, já está em plena operação. Já temos os equipamentos, toda a parte de galpão, toda a estrutura pronta para esse atendimento, e a gente está explorando bem. O Rubens, que você conhece muito, hoje ele está operando, ficou muito tempo na operação, e hoje ele toca a parte de vendas e novos negócios, então a gente está bastante focado nesse novo projeto. O Rubens, inclusive, já convidei ele também para vir aqui. O Rubens, o Zé Roberto também, já chamei ele algumas vezes. Chocolate. Então, Jefferson, Abigail. Em breve vamos ver se a gente consegue agenda para vocês virem aqui também. Pô. O Rubens fala, ele precisa vir. Tímido, né? Tímido, né? O Rubens. É tímido. Mas ele tem muita história. É o mais carioca que eu conheço. Ele, quando eu entrei, ele foi meu primeiro gerente. Eu aprendi muito tudo que... Assim, o meu começo da operação assim, foi bem prazeroso trabalhar ali na operação, onde foi que eu aprendi. E ele era o gerente da época, então hoje, ele tem 1 ano a mais do que eu na Atlantis. Sim. E a gente, há 16 anos, basicamente, a gente está trabalhando junto nessa jornada, né? Então, tem uma importância grande na história da Atlantis. Sim. Né? Então, mas aí, Navegantes, então, nós temos essa área disponível, então a gente acabou, ainda para o Depot, a gente conseguiu aumentar a nossa estrutura. Então, hoje a gente tem mais espaço para oferecer. E a gente acredita muito no potencial de Navegantes, por ser hoje, a gente sabe de todas as questões tributárias que vão ter mudanças em médio e longo prazo no Brasil.
com essas questões de taxas, de benefícios fiscais, né? Isso vai ser uma coisa que vai alterar muito, mas acredito que ainda o Navegantes Itajaí, ele está muito bem estruturado para atender esse tipo de carga, principalmente a carga de importação. E o Navegantes, o Portonave, ela está expandindo, está fazendo obras. Mais um berço, né, que está sendo reformado. Mais né? um berço, acredito que acho que atrasou, acho que um pouco as obras, mas devem entregar no final desse ano ou talvez em 2027, mas é um potencial. Tem a MSC, que é o grande armador por trás da Portonave, e assim, eles são muito, muito ágeis. Assim, a gente tem uma parceria muito boa com o terminal portuário. Aliás, em todos os portos, a gente precisa ter essa parceria, né? Porque a gente precisa um do outro para entregar o melhor serviço para os nossos clientes, né? Então, esse é o nosso projeto. E além dos nossos projetos de expansão, é sempre a questão da estrutura, né? De renovação de frota, de estar cuidando dos nossos equipamentos, ter equipamentos sempre em backup para a gente não ter problemas operacionais, e capacitação. Eu acho que capacitação e a tecnologia é o futuro. A gente precisa focar. Semana que vem eu começo um curso, um curso voltado para inteligência artificial para negócios, onde provavelmente vão apresentar ferramentas que nos ajudem para isso, e a ideia é essa: buscar ideias, buscar feedback de outras empresas, de outros setores, para que a gente possa trazer isso dentro da nossa operação, para que a gente consiga ter mais agilidade e produtividade, como eu falei, para entregar o melhor serviço possível. Essa é a ideia. Muito bom. E você tinha comentado comigo também que você participa de alguns projetos sociais também. Sim. Né? É ligado também a Atlantis? Nós temos a diretoria, a associação ela fica no prédio da Atlantis. Hoje a gente tem uma ONG que ela foi idealizada pelo Vladimir Matos lá em 2011. E a gente tem tocado junto. Eu estou como presidente dela nos últimos 3 ou 5 anos. E ela é muito focada para ações socioculturais e também esportivos, né? Então hoje o vôlei feminino da cidade de Santos, o 19, 21, o adulto, ele é da Associação Realizar, em parceria com a FUPES, em parceria com a cidade de Santos. Então hoje a gente disputa o adulto, a Superliga B. A gente já é tetracampeão do Sub-19 dos Jogos da Juventude. Nós somos campeões dos Jogos Regionais do Sub-21. Nós temos o boxe também, que ele é junto em parceria com um professor muito conhecido na cidade, que é o Felipe Moledas. A gente tem campeões, todo ano a gente ganha medalha no feminino e no masculino. E tem as ações sociais também e educativas, que nós fizemos um projeto muito legal no ano retrasado, através do Promicult, que é um incentivo que a prefeitura dá para que empresas investam na associação e a gente possa entregar à comunidade alguma obra. E foi idealizado 12 fascículos, eu até trouxe um kit para você de presente. Ah, legal. Foram idealizados 12 fascículos contando histórias de Santos, da nossa cidade, para as crianças. E são 12 fascículos, mas contando a história do Porto, tudo? Não é isso, ele tem, um dos fascículos é contando sobre o Porto, tem fascículos que contam sobre a Ilha de Iguaçu, que era antiga, era chamada como antes de ser Santos, chamava a Ilha de Iguaçu. Legal. Tem sobre o café, o Porto, Meninos da Vila, tem sobre os canais de Saturnino. Então são 12 fascículos contando histórias importantes do Porto Santos. Foram feitas para crianças, tá? do ensino infantil. As personagens, até uma questão pessoal, porque as principais, a minha sobrinha e minha filha, né? Que legal. Luísa e Lorena, onde elas são crianças com amigos e junto com uma enciclopédia falante, e elas são muito curiosas e elas vão descobrindo as histórias de Santos. Então nós fizemos esse projeto foi feito em parceria com a Santos Brasil e com o Promicult, a Prefeitura de Santos, e a Associação Realizar, e a editora Vapalu, também da Vanessa. E esses 12 fascículos foram feitos 85 kits entregues gratuitamente para muitas escolas municipais estaduais aqui da Baixada Santista.
Algumas escolas particulares também nós entregamos de forma pessoal estamos tentando idealizar mais 12 fascículos aí para contando a história, mas para o pertencimento, para quem nasceu e foi criado em Santos, as crianças terem esse pertencimento de saber que o Santos é uma cidade cheia de histórias, né? Sim. Tudo bem que o Porto é muito importante, a gente fala muito sobre Porto, mas existem muitas outras histórias muito importantes aqui da nossa cidade. Então, minha filha vai adorar. A Maria Clara tem uma filha de 9 anos de idade que adora ler, tá? Tenho certeza que ela vai gostar bastante. E depois, né, filha, a gente vai doar para alguma escola, algum local para aproveitar bastante esse trabalho. Muito bom, parabéns. Minhas filhas também, eu tenho 2, né? Tenho minhas pequenas, que são a Lorena e a Helena, 8 e 4 anos de idade. Que delícia, desculpa, cara. 7 e 4 anos de idade, vai fazer 8 esse ano. E também elas se amam. Uma delas é a personagem, né? É a personagem loirinha e elas gostaram muito do resultado. Aliás, o resultado ficou muito bom. Então, essa é o que é uma parte da vida que a gente doa o nosso tempo para tentar fazer o melhor, né? Como eu falei, foi idealizado pelo Vladimir, ele gosta muito desse projeto, ele é muito focado ao esporte também. Sim, ele esteve aqui também, né, participando do episódio, e ele comentou desse projeto, mas ele não detalhou tanto. Mas legal você estar falando. É muito legal. Esse projeto assim, desde 2011, né, esse projeto da Associação Realizar, ela foi criada em 2011, e durante esse tempo nós tivemos vários projetos de esporte, focado em handball, vôlei, basquete, até badminton nós tivemos. O esporte sempre voltado para uma questão da gente conseguir construir jovens com capacidade para servirem uma seleção. Pô, que legal. Sempre foi focado no alto rendimento. E aí tem as questões sociais, né? Onde nós temos um projeto também, junto em parceria com uma instituição que chama Sai da Rua Moleque, que a gente ministra aulas de skate na Zona do Oeste para crianças 2 vezes por semana. Sim. A gente faz, e isso também foi um projeto do Promecute junto com a Santos Brasil na época. Hoje continua, né, esse projeto, por mais que ele tenha acabado o ano de projeto, a gente manteve isso, que são com aquela época da fadinha e tudo mais, e a gente teve isso, então a gente doa os materiais, skate, proteção, e o pessoal do Sai da Rua Moleque é o que ministra as aulas. Então é um projeto que a gente gosta muito, a Associação Realizar. Muito bom, parabéns. E falando em alto rendimento também, você também é atleta, né? Atleta mais ou menos, atleta folgado, né? Mas mas para fazer maratona tem que ser atleta, né? Não é fácil, mas assim, é uma coisa que me ajuda, me tira da cadeira, sabe? Porque, assim, você pensar em fazer uma maratona, você precisa... Tem um mental muito bom, não só físico. Um mental, né? E, assim, é muito mais de você sair da zona de conforto. E isso de sair da zona de conforto me ajuda não só na corrida, mas me ajuda em vários setores, né? Você sai da zona de conforto para tudo. Porque você precisa administrar todas as suas responsabilidades que você tem do dia, de pai, de família, de marido, de empresário, e você tem que colocar esse hobby no meio e ele te cansa muito, mas ao mesmo tempo ele te dá mais gás, né? Então, eu comecei a correr, peguei gosto, e gostei das provas longas, e aí já fiz 2 maratonas, fiz Buenos Aires e Berlim, e esse ano eu faço Chicago. Que legal. Caramba! E aí pretende fazer a mandala? Aí sim. Esse é o sonho, né? A gente sabe que não é fácil, mas a intenção é que eu consiga fazer as 6 Majors, né? Que são as 6 maratonas mais importantes do mundo, que são 3 nos Estados Unidos, 2 na Europa e uma na Ásia. Agora tem África e Oceania também, mas as 6 são maiores. Aí eu espero, se eu conseguir fazer e o corpo permitir e tudo permitir... É bom, já encaixa nessas viagens para a Ásia, já faz o comercial lá exatamente, também, né? Mas essa é a desculpa. Eu tenho que ir para Tóquio, mas vou até Singapura, China, Coreia, e a gente acaba visitando os clientes por lá também. Muito bom. Mas essa é a ideia. Mas é um hobby, mas é um hobby que me ajuda a sair, como eu falei, sair da zona e ter a disciplina, porque correr uma maratona
eu falo que é fácil perante ao ciclo de treinamento. Então, se você for disciplinado e conseguir fazer os treinamentos, a maratona ela fica fácil. Não acredito muito nisso não, mas tudo bem. Mas vamos lá, agora vamos de histórias engraçadas. Você lembra de alguma história que você gostaria de contar aqui da tua carreira? História engraçada. Talvez no começo a gente sofre um pouquinho, né? Com aquele famoso bullying do novato nas operações de container. Tudo é o lacre do flat rack. Mas eu tinha algumas histórias, assim, junto comigo. Assim, a Lemu, ano passado, que virou até um TCC meu da gestão portuária, foi que os acessos da Lemu era uma coisa muito complicada. Sim. Muito complicada, né? Não tinha os viadutos que tem hoje. Era uma saída, uma entrada e Anchieta ali, ponto, né? E muitas empresas, muito caminhão, então... E ali, quando chovia, era terrível, né? E eu ia de ônibus, né, pro terminal e ele te deixa na marginal, né? Então, você tem que pular o trem, né? Que o trem tá passando, então você espera o trem parar, pula o trem e ali, até chegar ao terminal, era... aquela água na cintura mesmo. Então, eu, muitas vezes cheguei no terminal, assim, molhado, e assim, você é zoado, né? Você chega no terminal todo molhado, você tem que passar o dia lá trabalhando. E do Rio de Janeiro também, as histórias, algumas dá para contar e a maioria não dá, né? Porque foi uma experiência muito importante na minha carreira, muito importante para a própria Atlantis, mas... em alguns momentos foi um sufoco bem, bem grande. Quando brincam, né, que dizem que o Rio não é para amador, não é mesmo, né, cara? Não é para amador. Ali, como eu falei, fomos muito felizes lá. E foi um case de sucesso. Mas passamos por grandes aventuras lá. Imagino. Rio de Janeiro foi muita aventura. Assim, a gente estava meio que no meio entre duas comunidades. Sim. E ali era um pouco complicado as situações, né? E o que tinha era avaria de pátio, era furo no container. Furo no container. Te lembro bastante. Tinha que vistoriar todo o container duas vezes. Eu lembro uma vez que nós mandamos para lá uma Fiorino 00 novinha. No segundo dia da Fiorino lá, ela estava parada no estacionamento do Depot e tomou uns 3 tiros a Fiorino. Aí só tava a marca dos tiros na Fiorino. Meu Deus, cara, era complicado. Era muito complicado, assim, tinha muitas histórias, que não dá para falar no ar, mas histórias bem perigosas, bem cabeludas. Né? Era complicado. Tá, então vamos de homenagens, pessoas que foram importantes na tua carreira. Pessoas foram importantes e são ainda, né? Que a primeira base de tudo, a minha família, a minha esposa, minhas filhas, elas são a base, é por elas que eu trabalho, né? É por elas que a gente acorda todo dia, né? Você sabe, você é pai e a gente tenta fazer tudo de melhor, o que a gente não teve oportunidade, a gente quer dar oportunidade, então elas acabam sendo uma força de vontade extra para que a gente consiga tá todo dia passando por isso. A gente gosta, né? Porque a gente vive isso há tempo. Nosso mercado é meio maluco, mas a gente gosta de viver isso. E profissionalmente, assim, agradecer muito as pessoas que me ajudaram durante esse período. Sejam elas clientes, sejam elas funcionários, sejam elas parceiros, mas assim, em especial, claro que os sócios, né? O Alberto West é uma pessoa que eu aprendo muito a todo dia. Vladimir Matos tem uma carreira de sucesso absurda. O Alberto Nojo também, há muitos anos. No começo ele tocava muitas coisas lá, então essas 3 pessoas elas têm uma posição especial, assim, porque eu continuo aprendendo, né? Eu falo assim, eu cheguei depois, essa é a verdade, e eu tenho muito respeito para quem começou. E eu tenho muito respeito para quem viveu aquela época que era muito mais complicada do que hoje em dia. Então eu tenho esse respeito, essa admiração e sempre vou ter por essas pessoas que começaram. Como eu falei também, o Rubens é uma pessoa que me ajudou muito no começo de aprender mais a operação. Então, assim, eu sou muito grato às pessoas que eu consegui
as amizades e os relacionamentos que eu construí aqui. E agradecer a claro, todos os nossos funcionários da Atlantis, todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros, é uma gratidão enorme. O que eu mais gosto de fazer é ter esse relacionamento. O que mais me dá prazer de trabalhar todo dia é saber que eu posso contar com diversas pessoas, que eu posso pegar o telefone, eu consigo ligar para um armador, seja aqui no Brasil, seja fora, posso ligar para um fornecedor antigo, posso ligar para um concorrente, que, como eu falei, não trato como concorrente, eu trato como empresas que eu aprendo, e a gente troca, são aprendizados mútuos, né? Então, eu sou grato a tudo isso, mas especialmente, como eu falei, a minha família, os sócios e seguimos gratos 100% e seguimos aprendendo, né? Para sempre. Muito bom. E a gente já está chegando na parte final, mas antes a gente tem um quadro em que você vai indicar um livro que foi importante para você na tua vida, e aí através do nosso parceiro da Amazon a gente vai oferecer esse livro com super desconto para a galera que está em casa. Quem quiser comprar também esse livro. Tem algum livro que você gostaria de indicar? Vou indicar o último que eu li, que aliás eu li esse mês, o primeiro do ano, que chama Lição Final. É um livro muito legal, na verdade é uma história de um professor que ele descobre um câncer terminal, que ele tem 4 a 6 meses de vida, e ele faz uma última palestra falando o que ele aprendeu da vida. E ele é pai de 3 filhos, né, pequenos, então imagina você saber que você... E mesmo assim ele continua com uma vontade de viver absurda. Então ele passa nesse livro um pouco sobre o que ele aprendeu, os erros que ele cometeu, o que ele aprendeu com os erros e assim os aprendizados que ele quer deixar propriamente para os filhos e para as pessoas e para os alunos, sendo que ele não vai estar aqui. Então é um livro bem emocionante que te traz bastante aprendizado assim, de vida. Muito legal. Então vai a indicação aí no Papo de Convés aí, o livro que você está vendo aí tem um QR Code na tela, você pode acessar e aí você consegue comprar na Amazon com desconto super especial de Sem Calado. Excelente dica, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um prazer. Vai chegando no final, queria agradecer muito por você ter aceito, conseguimos encaixar a agenda. Obrigado por ter vindo, muito legal a sua história, muito legal o seu trabalho, a sua trajetória, o trabalho social que você vem fazendo, parabéns mesmo. Eu que agradeço, eu agradeço pelo convite e espero que a gente possa ter outras oportunidades, porque a vida continua e as histórias continuam. Com certeza, sempre tem mais para contar. É isso aí, obrigado. Mas antes da gente finalizar, tem o último quadro, que é a deriva. Eu vou dizer algumas palavras e você pode dizer o que você quiser e no final, na última questão, a gente encerra o episódio. Tá. Vamos lá então? Vamos lá. E você tem saudade, hoje você é diretor da Atlantis Terminais, mas você tem saudade da época da Lemoa, de trabalhar no gate? Sempre, né? A gente sempre tem saudade do que nos trouxe até aqui, né? Sim. Então, claro, onde eu aprendi demais, eu gostei muito das amizades que eu construí lá, do que eu aprendi. É ali que acontecem as coisas, são as pessoas que estão ali, que fazem tudo que a gente faz hoje, que a gente planeja, são elas que constroem, são elas que estão fazendo dia a dia. Então, eu tenho bastante saudade, sim, de pegar o ônibus, ir para Lemoa, parar, pegar a chuva. Ir nadando até o dépôt. Atravessar o trem, às vezes tem que atravessar o trem meio que andando, passar por essas aventuras, né? Eu comecei lá, tenho 19 para 20 anos, comecei a ir para lá, então assim... gosto muito dessa posição e claro que eu sinto saudade de tudo que me fez chegar até aqui. Legal. E tem a pergunta que ela é praxe, né? Você já falou alguma coisa aqui, mas acho que é sempre importante voltar. A questão da família. Nessa tua trajetória aí, qual foi a importância da tua família para você chegar onde você chegou? Total. A família é 100%, é o que impulsiona a gente todos os dias. Então, hoje minha esposa Tamires, as minhas filhas Lorena e Helena, 7 e 4 anos lá, estão de férias escolares agora, então você imagina o motivo da gente estar sempre tentando vir e não consegue, né? Que a gente tenta dar uma atenção, mas essas meninas, as mulheres, né, da minha vida, elas me impulsionam demais. E claro, tem toda a nossa família também, que a gente envolve pai e mãe, que também ralaram há muito tempo atrás para nos dar o estudo e a educação e principalmente os princípios que a gente traz até aqui. E eu tenho certeza absoluta que esses princípios foram o que me trouxeram
até onde estou e é o que vai me levar e o que eu vou passar para as minhas filhas e é o que vai, com certeza, me impulsionar para o futuro. Muito bom. E um dos seus sócios é bem ligado ao Santos. Sim. Né? Sim. E você também tem essa ligação? Você gosta do Santos também? Como é que é a tua ligação com o futebol? Infelizmente, eu sou apaixonado pelo Santos. Infelizmente. Até, pessoal, não sei se vai ser captado aí, teve um barulho durante a nossa gravação aqui, porque o Santos está jogando hoje contra o Corinthians, então tiveram muitos fogos aí, mas foi exatamente por isso, né? Exatamente. Gol do Corinthians, né? Putz, não lembra. Eu sou apaixonado, gosto muito. Sempre quando dá, eu vou aos jogos, vejo sempre os jogos, mas ultimamente está sendo um sofrimento, né? Uhum. Então eu estou tentando não ver o jogo inteiro porque a gente passa um pouco de nervoso. A gente tem ídolos de volta, né? A gente Sim. tem o Neymar, tem o Gabigol, e sim, como você falou, o Vladimir Matos é muito ligado ao Santos, ele é muito ligado ao esporte, né? Como você pode ver também, é o idealizador de toda essa ONG e idealizador de muitos projetos sociais e esportivos aqui na Baixada. E eu conto muito que ele ainda é uma pessoa que pode ajudar muito o nosso Santos a se tornar voltar a ser um Santos como a gente tinha no passado. O futebol é cíclico, a gente vai voltar lá para cima, relaxa. Eu tenho certeza absoluta que sim, mas por enquanto a gente está sofrendo, né? Com certeza. Mas agora, para finalizar, a última pergunta. Você disse que gosta de fazer maratona, vai. Na maratona da tua vida, qual a prova que ainda falta você correr? Pergunta muito boa, mas muito difícil de responder. Mas eu acho que faltam muitas maratonas para minha vida, muitas. Eu acho que eu estou começando ainda. Passei por muitas coisas, aprendi muitas coisas, mas eu acredito que ainda há muito a aprender, muito a caminhar e muitos quilômetros a correr para eu atingir todos os objetivos que eu tenho. Eu tenho muitos objetivos, seja pessoais, seja profissionais. Ainda quer a Atlantis se tornar a maior referência de vazios, a gente completar 40, 50 anos, ser a empresa mais longeva na questão de depot de vazios. Eu quero explorar novos serviços, eu quero fazer muitas coisas, explorar a tecnologia, as novas gerações que vêm, que a gente precisa se adaptar a esse novo mercado de trabalho. A gente está com uma taxa de desemprego muito baixa, então a gente precisa, cada vez mais, a gente precisa focar mais nos nossos colaboradores para que a gente consiga dar benefícios e trazer, quanto mais vezes a gente trazer essa tecnologia, para que a gente consiga se adaptar às novas gerações que vêm, né? Que é muito diferente do que viveram lá atrás, do que eu vivi e o que estamos vivendo agora. Então, as maratonas e os quilômetros vão ser muitos a percorrer. As maratonas, particularmente falando da corrida, tenho meu sonho de fazer as majors. Na vida, construir princípios básicos e educação para as minhas filhas, para minha família, e profissionalmente falando, muitos projetos, muitas ideias e muitos sonhos que eu tenho certeza que a gente vai construir, vai atingir, sim. Quando eu digo nós Atlantis, nós, os sócios e todos os colaboradores que fazem parte da nossa história. E eu tenho certeza que vai conseguir, porque você está no caminho certo. Muito obrigado. E assim encerramos mais um episódio do Sem Calado. Muito obrigado por você estar conosco, acompanhando. Mais um super episódio. E você já sabe, toda quinta-feira às 19 horas, um episódio novo. Curta, encaminhe para os amigos. Essa história é sensacional. Até mais. Um abraço. Ever. Valeu. Ever.